Boa tarde, turminha do nono ano. Estamos chegando para mais uma aula de ciências, professor Arlésio. Hoje nós vamos continuar falando sobre movimento, né? Dentro dessas questões aí do movimento, a gente vai falar hoje sobre a aceleração. O que é a aceleração? Primeiro eu tenho que entender o que é a aceleração, né? A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade, ou seja, velocidade e a aceleração são duas grandezas diretamente proporcionais. Como assim, professor? Se aumento a aceleração, aumento a velocidade, ou vice-versa, né? Se aumentar a velocidade, também, consequentemente, aumenta a aceleração. Se diminuir a aceleração, também vai diminuir a velocidade, certo? Para calcular a aceleração, a fórmula vai ser A é igual a ΔV sobre ΔT, ou aceleração média, que é igual a variação de velocidade sobre intervalo de tempo. Para achar a variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. E para achar a variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Vamos fazer dois exemplos aqui para a gente entender mais ou menos o que é essa aceleração. Exemplo 1. Se um carro tem velocidade de 30 metros por segundo e intervalo de tempo de 5 segundos, qual sua aceleração? Bom, primeiro o que a gente tem que fazer? A gente tem que discriminar o que a gente tem, né? Para ficar mais fácil, a gente vai colocar aqui embaixo um do outro o que a gente vai ter, quais os valores que nós já temos aqui. Eu não tenho uma aceleração, então eu ponho aqui uma interrogação, porque essa é a pergunta, eu quero achar a minha aceleração. Eu tenho uma velocidade, qual a velocidade? 30 metros por segundo. E nós temos também um intervalo de tempo, que foram de 5 segundos. Ou seja, esse móvel, em 5 segundos, ele chegou a uma velocidade média de 30 metros por segundo. Mas qual é a sua aceleração? Então, A é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração que é igual a 30 dividido por 5. A aceleração que é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a unidade de medida de aceleração ela vai ser sempre metros por segundo ao quadrado, ok? Exemplo 2. Um foguete espacial pode atingir 600 metros por segundo depois de 20 segundos do seu lançamento. Qual é a aceleração desse foguete? Vamos discriminar o que é que nós temos aqui, né? A aceleração nós não temos, estamos procurando. A velocidade média, ou o intervalo, a variação de velocidade, que é de 600 metros por segundo, que é essa daqui. E o intervalo de tempo, após o lançamento aí, que foram de 20 segundos. Usa a mesma fórmula, a aceleração que é igual intervalo de, ou variação de velocidade sobre intervalo de tempo, a aceleração que é igual. A minha variação de velocidade foram 600 metros por segundo. O nosso intervalo de tempo foi de 20 segundos. Bom, o que a gente faz? Eu posso cortar um zero aqui, um zero embaixo, um zero em cima. A aceleração que é igual a 60 dividido por 2. A aceleração que é igual a 30 metros por segundo ao quadrado. Ok, galerinha? Finalizando aqui essa videoaula aqui do nosso movimento, falamos um pouquinho de aceleração, até o nosso próximo vídeo. Então, falamos sobre movimento, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as forças que podem gerar esse movimento. Falou sobre aceleração, né? Falou sobre velocidade. Vamos falar um pouquinho sobre essas forças que podem gerar esse movimento, né? Essas forças elas podem ser de dois tipos principais, né? Com mesma direção e mesmo sentido, e mesma direção em sentidos opostos, né? A direção ou ela é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo, certo?
Sentido. Sentidos são sempre na horizontal ou vertical. Sentido, horizontal ou vertical. Direção, esquerda para direita, direita para esquerda, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto B para o ponto A e daí por diante, certo? Quando essa força ela tem a mesma direção e mesmo sentido, R, ou seja, a resultante vai ser igual F1 mais F2. Jogando isso aqui no gráficozinho, nós temos força 1, que é igual a 4, e a força 2, que é igual a 5. Percebam que ela possui a mesma direção, né, e o mesmo sentido, certo? Então, o resultante vai ser igual a 4 mais 5, resultante da força, que é igual a 9 newtons. Mas nós temos outro exemplo, né? Se ela tem direção, mesma direção, porém os sentidos são opostos, né? Percebam aqui, ó, ela tem a mesma direção, que é horizontal, né? Mas os sentidos são opostos. Uma está da esquerda para a direita, a outra está da direita para a esquerda. Nós temos aqui força 1 e aqui a força 2. Então a resultante dessa força vai ser igual a F1 menos F2, 6 menos 4, resultante da força, que é igual a 2 newtons. Certinho? Bom, entendido isso aí de direção e sentido, a gente vai entrar agora nas 3 leis de Newton, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton, né? Isaac Newton, o homem que estava lá debaixo da macieira, né? Alguns dizem que ele tinha acabado de almoçar e estava lá descansando, né? E estava lá debaixo da macieira e parado lá, a maçã vai cair na cabeça dele, né? Aí ele vai criar a teoria da relatividade e a teoria da gravitacional, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 leis de Newton. Primeira lei, lei da inércia. O que diz a primeira lei da inércia, né? A lei da inércia. A lei da inércia diz que um corpo em movimento, a tendência é que ele fique em movimento, enquanto que um corpo em repouso, a tendência é que ele continue em repouso. Como assim o corpo em movimento vai continuar em movimento e o corpo em repouso vai continuar em repouso? Exemplo, quem nunca não montou na garupa de uma moto e o motoqueiro vai e arranca de vez, né? O que acontece no nosso corpo? Ele é lançado para trás, né? Por quê? Porque inicialmente o nosso corpo estava em repouso. Quando o piloto, o motoqueiro, ele arranca com a moto, a tendência é que o nosso corpo também permaneça em repouso. Ou por exemplo, quem nunca pegou um ônibus aí mais ou menos lotado, né? E tá lá seguro no ônibus parado lá, né? E o ônibus vai e dá aquela arrancada, né? Alguns dizem que aquilo ali é para dar uma socadinha, para dar uma ajeitada na carga, né? Mas aí ele dá uma arrancada. Aí você acaba indo para frente ou indo para trás, né? Por quê? Porque inicialmente o seu corpo estava em repouso, a tendência é que ele continue em repouso. Aí vocês vão perguntar assim, como é que eles vão saber se ele está em movimento ou em repouso, Alonso? Lembra lá da aula anterior? Nós falamos sobre referencial. O referencial é que vai dizer se o corpo está em movimento ou em repouso. Bom, outro exemplo. O cavalo, o camarada está lá cavalgando, né? E o cavalo vai lá e avista um buraco. O que o cavalo faz? Para de vez, né? E aí você é lançado para fora do cavalo. Por quê? Porque o seu corpo estava em movimento, a tendência é que ele continue em movimento. Quando há uma freada brusca, uma parada brusca do cavalo, o seu corpo é arremessado para frente, certo? Isso a gente vai ver na primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Vamos partir aqui para a terceira lei de Newton, depois a gente volta na segunda, né? A terceira lei de Newton é a lei da ação e da reação. Diz assim, para toda ação existe uma reação com igual intensidade, porém com os sentidos opostos, né? No NMA, por exemplo,
quando um lutador recebe um soco e ele não vai ao nocaute, claro, né? Quando ele recebe um soco, a tendência é que ele reaja a esse soco, né? Então, ele provocou uma ação que foi um soco e recebeu uma reação, né? Que foi outro soco, mas porém os sentidos são opostos. Segundo Newton, quando nós andamos, nós também provocamos uma ação, que é o pisar, né? Quando nós pisamos, nós provocamos uma ação no solo. O solo, em contrapartida, provoca uma reação. Então, nós pisamos, ação. O solo levanta, arremessa o nosso pé, provocando uma reação, certo? Então, lei da ação e da reação. A intensidade da força é a mesma, porém os sentidos são opostos, certo? E por último aqui, para a gente finalizar, segunda lei de Newton, ou força e aceleração. A aceleração é igual à força aplicada no corpo com a mesma direção e o mesmo sentido. A aceleração é igual à força aplicada no corpo com a mesma direção e o mesmo sentido. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Qual será o módulo da resultante das forças aplicadas sobre o corpo com massa de 10 kg que se move com a aceleração de 5 metros por segundo? Para calcular a força ou a resultante da força, nós vamos ter F, força, resultante. Nós vamos ter M, que é a massa do corpo, e A, que vai ser o módulo da aceleração, certo? Fórmula F, que é igual a M vezes A. Nós vamos discriminar esses valores aqui. Eu tenho F, M e A. O F é o que nós estamos procurando, né? Que é o módulo da força. Eu vou colocar aqui uma interrogaçãozinha aqui. Eu tenho a massa, ou nós temos a massa, que foi 10 quilogramas. E temos aqui o módulo da aceleração, que foi igual a 5 metros por segundo ao quadrado. A fórmula que nós vamos usar é F, que é igual a M vezes A. F, que é igual a M vezes A. Força, que é igual a 10 vezes 5. Força, que é igual a 50 newtons, ok? Então a força resultante aqui, quando o corpo ele tem 10 kg com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, é igual a 50 newtons. Lembrando que a unidade de medida de força sempre vai ser igual a newtons, tá ok? A unidade de medida de massa sempre vai ser quilogramas. A unidade de medida de aceleração sempre vai ser metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Uma boa tarde, fiquem com Deus e